Estamos de volta nesta edição do TV Mar News, lembrando que você vai poder acompanhar durante o fim de semana a reprise do programa. Eu tenho o prazer de receber, e como anunciei antes do intervalo, aqui no estúdio o deputado Davi Maia. Ele que acompanhou todo o processo de licitação de parte da Casal. Inclusive, esteve no leilão que aconteceu em São Paulo. A empresa foi comprada pela BRK Ambiental por R$2 bilhões. Duro crítico da qualidade dos serviços prestados pela companhia, o deputado vai explicar para a gente como funcionou esse processo e o que podemos esperar daqui para frente. Davi, muito obrigado por nos receber, aliás, por aceitar o convite da nossa produção. E gostaria que você falasse, diante de todo o processo e por ser muito atuante como deputado estadual, quais são os benefícios ou o que nós podemos esperar agora com essa privatização da Casal. Bom dia. Bom dia, Viderlando. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na TV Mar. A gente tem que esperar pelo menos um cenário muito melhor do que o que existe hoje em Maceió e na região metropolitana. Aqui a rua onde está instalada a TV Mar é a prova do mau serviço prestado pela Casal a todos os alagoanos que dela necessitam, especialmente os maceioenses. Eu fico muito contente de chegar nesse momento porque esse foi uma das minhas primeiras propostas de campanha e que eu vim massificando em toda a minha campanha. Eu defendia a privatização mesmo da companhia. E hoje o que nós temos é um estado onde 800 mil pessoas não têm acesso à rede de água e onde 83% não tem rede coletora e tratamento de esgoto. Ou seja, Alagoas precisa de investimentos urgentes. E depois do leilão, depois de chegar ao final da região metropolitana, nós teremos 13 cidades em que estão em torno de Maceió beneficiados com esses investimentos de mais de 2,6 bilhões e um estado que receberá, já agora nesse ano, R$2 bilhões de outorga e, como deputado, eu espero muito que uma grande parte desse dinheiro seja investido em saneamento, especialmente distribuição de água no médio, alto e baixo sertão. Números que superaram a expectativa, esses R$2 bilhões. Gostaria que você falasse também de toda a expectativa que foi criada para um arremate inicial e que acabou atingindo um arremate final de R$2 bilhões, Davi. Quando se foi feito o projeto, a primeira proposta era de 15 milhões. Era o valor mínimo que a empresa deveria pagar na outorga. A outorga, para quem está nos assistindo, é o recurso que a empresa paga para ela ganhar a concessão. Isso fora todo o investimento que ela terá que fazer durante os anos. E nas melhores expectativas, estimavam-se aí em 250, 400 milhões. Extrapolou todo o teto, ainda bem, que bom que isso aconteceu. É o maior processo da Bolsa de Valores em reais deste ano. R$2 bilhões só com a outorga. Junto com o investimento, essa concessão, estamos falando de 4,6 bilhões, é muito dinheiro. Um investimento que Alagoas nunca viu. E para vocês terem noção, o PIB do nosso estado de 55 bilhões mais ou menos, só em um projeto nós receberemos 2 bi, quase 5% do PIB de Alagoas. É um volume, Viderlando, de investimentos assim magníficos e que estará sendo investido em saneamento básico, que representa saúde, educação, turismo, especialmente meio ambiente. Vou repetir, Davi, você acompanhou todo o processo de licitação da Casal, mas é claro que quando surgem empresas interessadas em ganhar justamente esse direito de administrar, eu gostaria que você, por ser um fiscalizador, um agente fiscalizador do povo, como deputado estadual, pudesse trazer um pouco mais de informações a respeito da BRK Ambiental. O que essa empresa tem feito no Brasil e o que pode agregar através de trabalhos realizados fora do estado, aqui em Maceió e na região metropolitana. É uma boa citação essa sua. Primeiro, nós tivemos 7 empresas participando. Tivemos lances de 250 milhões e tivemos o último de 7 bilhões. Ou seja, foi uma concorrência, o mercado atuou livremente como deve ser. A BRK é uma empresa que já está presente em vários estados do Brasil. Ela atende hoje uma população de mais de 15 milhões de pessoas. E aqui do nosso lado, tanto em Recife quanto em Salvador, nós já temos a BRK trabalhando na questão do saneamento básico, especialmente na de tratamento de esgoto. Já é uma empresa que tem know-how, ela hoje é a maior do país. É uma empresa formada por um fundo canadense, americano e também recursos do FGTS, do Fundo de Garantia do Trabalhador. É uma empresa já grande, de médio, de grande e grandíssimo, vamos dizer assim, porte. Não é uma empresa que veio para brincar. A gente está com as melhores expectativas. Lógico que neste momento estaremos criando na Assembleia uma comissão permanente de fiscalização da concessão, dando aqui em primeira mão para a TV Mar.
E nós iremos continuar agora, a mesma fiscalização que nós fazemos com a Casal, que nós fazemos com a Equatorial, que inclusive foi uma das empresas participantes dessa concorrência, nós iremos fazer agora com a BRK no estado de Alagoas, fiscalizando, olhando e observando o mais importante, se os investimentos contratados estão sendo feitos e executados. É muito importante quando você fala na criação de uma comissão. Como será exatamente, como você pretende executar esse trabalho de fiscalização, repetindo, como um agente do povo, como um representante do povo, para saber de que forma esses 2 bilhões de reais será investido na região metropolitana, Davi? 2 bilhões e 600 milhões, é muito dinheiro. Primeiro... Não dá para deixar 600 milhões de lado, não né, dá, Davi? porque é muito dinheiro. Claro. Primeiro, esse contrato ele traz índices que são muito claros. Índice de satisfação, índice ambiental, índice de coleta, índice de desperdício de água. Para quem está nos assistindo ter noção, Alagoas, a Casal, hoje desperdiça 52% de toda a água captada. É muito dinheiro jogado pelo ralo. E nós iremos, com esses índices, observar se o que está lá no contrato, uma coisa muito simples, e os engenheiros do nosso gabinete, inclusive, estarão à disposição, se o que está lá contratado está sendo executado, porque são índices muito práticos e objetivos, coisa que nós não temos hoje com a Casal. Inclusive, a gente espera que com essa grande concessão, com esse grande aporte, a ARSAL, que é a agência reguladora do Estado, também seja capacitada e esteja a um nível de fiscalização que essa empreitada necessita. Davi, uma importante pergunta de um telespectador, acredito também dentro dessas questões ambientais que você tem colocado, como você vai fiscalizar e o que podemos esperar que a empresa que ganhou essa licitação, né, direito de ter uma administração na antiga Casal, possa também utilizar esse investimento de 2 bilhões e 600 mil reais para as línguas sujas, as estações de tratamento que acabam muitas vezes jogando para o mar os seus dejetos e cometendo crimes incalculáveis no aspecto ambiental? Essa é uma boa pergunta e um excelente motivo. Inclusive, foi o que nos incentivou a trabalhar com a questão de saneamento básico. Salgadinho, Riacho das Águas Férreas, Riacho do Sapo, Riacho do Silva, são cicatrizes dentro da cidade de Maceió. São cicatrizes para quem tem um litoral e uma orla tão bela. Sem falar das línguas sujas, que é o que? Ligação direta de esgoto, como nós já mostramos inúmeras vezes aqui na TV Mar, enquanto era no secretário de Meio Ambiente, as ligações clandestinas da própria Casal e de bares, restaurantes e hotéis que também houve. O que nós queremos agora? Com esse investimento, a ideia é que simplesmente acabe, que simplesmente isso não existe, porque a empresa tem por obrigação que nos próximos 8 anos ela chegue a 90% da população atendida com rede coletora e tratamento de esgoto. Isso é quase 900 mil pessoas só em Maceió. Se tratando de uma população de 1,5 milhão, 1 milhão e 300 mil pessoas nos próximos 8 anos. Com isso, nós não esperamos que com isso nós não tenhamos esgoto despejado de forma irregular. A Avenida Doutor Antônio Gomes de Barros, a antiga Amélia Rosa, que você citou exatamente no início de sua fala, tem um ponto realmente considerado crítico aqui dentro de Maceió, que se chama exatamente esse local. Em menos de 2 quilômetros o trecho, existem várias interdições todos os anos. O que se espera a partir de agora para que essa empresa possa dar um fim nesse processo que já tem tirado o sossego dos empresários, dos moradores aqui da região, Davi? Eu que sou morador também da rua, que conheço a realidade aqui da região, não só da Antônio Gomes de Barros, mas do soldado Marcelo também, ali na Paz do Sara, em todas as regiões aqui da parte baixa. Qual é o grande problema disso, Vidal? É a rede coletora. Essa rede ainda é de cerâmica, ainda é da década de 70, década de 80. Ela precisa ser toda trocada. Por isso que existem essas pequenas aberturas, e não é todos os anos, são várias vezes ao ano. É verdade. Acontece inúmeras vezes. Por quê? Porque a rede é antiga e precisa ser substituída. Como a Casal não tem capacidade de investimento, nem capacidade de financiamento, ela não consegue fazer essa troca e fica fazendo paliativos. A gente espera agora que com a nova empresa, ela faça toda a substituição de toda essa rede antiga. Inclusive, ninguém fala isso, é importante que fale, mesmo a área de Maceió, que existe cobertura de coleta de esgoto, ela tem que ser trocada. Por quê? Imagine, por exemplo, aqui na Amélia Rosa, isso era um loteamento de residências, de casas. E hoje o que nós temos é a verticalização. Onde existia uma família, hoje existe 50, 60, até 80 famílias. E o sistema não estava pronto para isso. A BRK ela deve assumir em janeiro, é isso, Davi? A expectativa é que até dezembro sejam todos os contratos assinados e que em janeiro a empresa nova já esteja começando a fase de transição com a Casal.
a gente espera que tenhamos uma nova realidade no setor de saneamento. Em cima dessa nova realidade que você está colocando, Davi, o que o cidadão, o consumidor, ele já vai poder perceber diante de mudanças com a saída da Casal e a chegada da BRK Ambiental? A gente espera que pessoas que moram, por exemplo, no Estáquio Gomes, que tem água 2 vezes por semana, 1 vez por semana, a gente espera que essa pessoa tenha água todos os dias. Nós esperamos que quem mora ao lado do Salgadinho, por exemplo, consiga enxergar a diminuição de esgoto despejado. A gente espera que locais como o Benedito Bentes, que cobra a taxa de esgoto e a população vê que o esgoto não é tratado, nesses locais tenhamos esgoto tratado. A mesma coisa no Graciliano Ramos, aquela lagoa que existe de drenagem no Graciliano que é cheia de esgoto. A gente espera que tudo isso acabe. Lógico que não vai ser em janeiro. Isso não vai acontecer em janeiro, não vai acontecer em fevereiro, mas que aí num período curto, médio, longo prazo, nós tenhamos uma nova realidade ambiental e na saúde do maceioense e de quem mora na região metropolitana. No aspecto político, Davi, alguns partidos se manifestaram contra a licitação, um deles o PT. Qual o seu posicionamento como deputado estadual a respeito desse tipo de comportamento? Qual a sua posição a respeito desse assunto? É a maior prova que PT não gosta de pobre. Essa é a maior prova. O PT entrar na justiça contra esse processo só deixa claro que o petista não gosta do pobre. Porque quem está no esgoto, quem está sem água hoje, não é o cidadão da Ponta Verde, não é o cidadão da Jatiuca, é o cara do Vale do Reginaldo, é o cara da Grota, é essa pessoa que precisa dessa rede coletora de esgoto. E quando o PT faz isso, ele ataca um projeto que vai investir 2 bilhões e 600 milhões dentro da economia alagoana. É a grande prova, inclusive eu já fiz esse posicionamento, que eu pedi que o Partido dos Trabalhadores, o deputado Paulão, entregue os cargos que tem do governo. Porque é muito fácil você criticar o governo loteado como eles estão hoje. Eu vou fazer uma pergunta e, claro, dar até uma ampliada nessa pergunta feita pelo telespectador, Davi. Não para de receber aqui a nossa produção mensagens a respeito desse assunto. E é claro que quando se entra num assunto político, a pergunta que a população gostaria de fazer é exatamente como um líder da oposição, você é um líder da oposição, avalia a questão do governo Renan Filho e muitos esperavam que você pudesse até adotar uma postura diferente contra essa licitação, por ser um líder da oposição. Gostaria que você aproveitasse esse tempo para explicar esses dois temas, por favor. E eu agradeço até porque eu fui muito questionado numa foto que eu postei nas redes sociais junto ao governador. Primeiro, nós não fazemos nada escondido. Eu não me escondo. Não faço acordos políticos que a população não possa ver. Segundo, eu fui o autor do projeto de lei da região metropolitana. Então, se hoje isso é realidade, é por um projeto que a gente começou, não ainda como deputado, mas ainda como secretário de Meio Ambiente, discutindo e mostrando a realidade da Companhia de Saneamento. Terceiro, nós somos oposição ao governo de Alagoas, ao governador Renan Calheiros, não ao estado de Alagoas. E eu não poderia ser contra nunca um projeto desse vulto, de tanto investimento que vai ser feito em Alagoas e de uma maneira que vai melhorar a vida do maceioense e a vida de todos os moradores da região metropolitana. Vai trazer saúde e vai trazer um meio ambiente muito melhor. No atual cenário, então, faltou apenas a sua opinião a respeito do governo Renan Filho, no atual cenário. O governo Renan Filho é um governo médio para ruim. É um governador que pensa de uma maneira ditatorial. A grande prova disso é a briga que ele teve agora com o vice-governador. Ele não é um governador que governa, não é um governador que gosta das pessoas, especialmente do pobre. Só é você pegar os programas sociais que você vai ver que ele acabou com o programa do leite, você vai ver que ele acabou com as obras e os programas assistenciais que chegavam das pessoas. No Canal do Sertão está parado. Ele não tem obras que mexam com a população, que mexam com o social, que mude. A própria Desenvolve, que é o banco de fomento, está ali jogado as traças. Então, isso daí é a nossa crítica todos os dias na Assembleia. O programa agora na pandemia, o que ele fez com a merenda, prometeu R$50, entregou uma vez, agora não entrega mais, está dizendo que vai entregar uma cesta básica no valor de R$6 a cada aluno. Assim, é um governo que, sinceramente, não gosta de pobre. A maior prova disso, você que é mãe, que está nos assistindo, Videlan, hoje, que não tem a cesta nutricional, porque o governador acabou com ela também. Então, só mostra, o governador só pensa na elite, o governador só pensa em asfalto, é um governador que não leva o lado social, que não chega nas pessoas. E o que tinha de social, ele simplesmente acabou e aniquilou. E a maior prova disso, para mim, é o Canal do Sertão. Deputado, muito obrigado pela sua participação. Volte outras vezes aqui no Canal Esportes. Expor ideias é um livre-arbítrio e nós estamos aqui conversando com um representante da população, deputado estadual Davi Maia, a respeito de vários aspectos, entre eles a licitação da Casal. Muito obrigado, Davi. Eu agradeço demais, Videlan, agradeço demais a TV Mais, essa empresa democrática que abre espaço a todas as correntes
e é muito bom estar aqui. Muito obrigado, tá? Faz parte, viu, Henrique, trocado de nome nas questões relacionadas à sequência do TV Mar News. Dando sequência ainda falando no âmbito político, o Tribunal Regional Eleitoral quer evitar o grande número de abstenções nas próximas eleições, para incentivar a presença de idosos acima de 70 anos e adolescentes entre 16 e 18 anos. Estão sendo divulgadas estratégias para garantir a presença desses eleitores. Veja a análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, entre os mais de 2.200.000 eleitores, alguns votam se quiser, ou seja, são facultativos. No caso dos idosos, são 140 mil idosos eleitores que têm idades que variam de 70 a 99 anos e adolescentes, pouco mais de 26 mil, com idades de 16 e 17 anos, que vão votar pela primeira vez. O TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, estão de olho nesses votos e querem evitar a abstenção. Tanto é que, para os idosos, tem um horário especial para votar, de 7 às 10. Portanto, começa 1 hora mais cedo, para evitar aquela aglomeração que a gente já bem conhece, né? E manter o distanciamento social. Para os eleitores jovens, bem antes do pleito, os tribunais regionais eleitorais estão com técnicos, juízes, promotores de justiça, visitando as escolas públicas e particulares e fazendo a defesa da importância do voto limpo, voto livre, a importância do voto, portanto, da cidadania, o que vale um voto, e da democracia. Portanto, você que vai votar pela primeira vez tem um papel importante, inclusive dentro da sua própria família. Defender o voto da paz, o voto da saúde, da educação, da segurança pública, do trabalho, da assistência social, sem clientelismo, sem o cabresto, sem a cesta básica, sem os presentinhos, sem os R$50. O voto da liberdade, o voto da democracia. Jovens e idosos estão convocados. Essa foi a análise de Arnaldo Ferreira a respeito de um tema tão importante, né? As abstenções. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, vamos trazer muitos outros assuntos ainda hoje no TV Mar News. Continue conosco. Voltamos já.